A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a missionária Regina Grilenzoni. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, queridos. Por que Deus fez você? Ou que seja, por que Deus fez o homem? Qual é o propósito de Deus ter criado o homem? Qual é o propósito de Deus ter criado a mim e a você? Em Gênesis 1, 27, diz assim: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós vimos na Bíblia que a Bíblia deixa bem claro que Deus criou o homem para a sua glória. Em Isaías 43, 7, diz: Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Aqui Deus diz que ele nos criou para a glória dele. Então, quando Deus criou o homem, ele criou somente para a glória dele. Portanto, o propósito definitivo do homem, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Deus fala, é simplesmente glorificar a Deus. Mas glorificar a Deus é fazer exatamente o quê? Em Salmos 100, versículo 2 e 3, diz assim: Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Então, primeira parte que nós temos que entender, a parte de glorificar a Deus, primeiro é reconhecer quem é Deus, que é o único Deus, o único Senhor, o único Deus Criador, aquele que nos criou e criou tudo. E nós precisamos reconhecer a isso. Foi Deus que criou o mundo, foi Deus que criou tudo que há no mundo, foi Deus que nos criou. Então tudo é dele e eu preciso reconhecer essa soberania de Deus. Também eu preciso louvá-lo e adorá-lo como tal, como Deus verdadeiro. Vir e se prostrar diante dele, reconhecendo que nós somos dele, que tudo que temos também é dele. É isso que nós fazemos quando nós nos reunimos na igreja, no templo. Então, essa é a nossa obrigação, ir até a casa de Deus, adorar ao Senhor, louvá-lo, glorificá-lo, reconhecendo como Deus Criador, como o único Senhor, como o único Deus, e nos prostrar diante dele, nos humilharmos diante dele, reconhecendo que sem ele nós não somos nada e nós não podemos nada. Então, a primeira parte de glorificar a Deus é isso, é verdadeiramente você ir e adorar, cultuar, adorar a Deus, porque ele é digno da nossa adoração, ele é digno de nós nos rendermos até ele é digno de nós nos humilharmos, porque ele é o único Senhor de nossas vidas. A outra parte do nosso propósito de glorificar a Deus é quando vivemos as nossas vidas em relacionamento fiel com ele, comunhão com Deus, orar, buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. A parte também de servir, ser fiel a Deus, trabalhar na obra de Deus, isso também é glorificar a Deus com as nossas vidas. Ou como instrumentos usados por ele para um grande propósito. Muitas vezes você pode não trabalhar na igreja, não ter nenhum cargo, mas você pode ser um instrumento usado por Deus para um grande propósito, para glorificar o nome de Deus. Exemplos que nós vemos na Bíblia, Ana foi usada por Deus como instrumento para gerar Samuel. Samuel foi um profeta, Samuel foi o primeiro juiz, Samuel foi sacerdote. Então, a vida de Samuel foi somente para glorificar a Deus. Depois nós vemos também o rei Salomão. Betseba foi um instrumento gerado por Deus para gerar Salomão. Salomão foi o homem mais sábio. Deus se agradou dele e deu sabedoria para ele. E nós vemos tantos livros, tantos versículos, tantas coisas que Salomão escreveu para nos dar ajuda, sabedoria. Então, a sabedoria que Salomão adquiriu foi Deus que deu. Nós vemos também Joquebede é a mãe de Moisés. Moisés foi um líder escolhido por Deus para levar o povo de Deus, para libertar o povo de Deus. Todas essas mulheres e muito mais pessoas que cita na Bíblia são instrumentos usados por Deus para a glória de Deus.
todos para a sua glória. Em 1 Samuel 12, 24, diz assim: Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Então Samuel já dizia isso: tão somente sirvam ao Senhor, seja fiel a Ele, porque Ele é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus que nós devemos temer, e nós só fomos criados para adorar esse Deus, para glorificar esse Deus. Em João 17,4, Jesus disse assim: Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Então, o nosso dever também é glorificar a Deus aqui na terra, através de nossas vidas, com tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, nós temos que glorificar a Deus com os nossos atos, com aquilo que nós realizamos a serviço do reino de Deus, ou até mesmo com as nossas vidas, sendo instrumentos de Deus para a glória de Deus. Já que Deus criou o homem à sua imagem, o seu propósito não pode ser cumprido longe dele. Então nós temos que estar sempre em comunhão junto com Deus para que o propósito de glorificar a Deus se cumpra. O rei Salomão, ele até tentou viver para o seu próprio prazer, mas no final da vida concluiu que a única vida que vale a pena é uma vida de honra e obediência a Deus, porque não tem como ficar longe de Deus, e somente Deus nos traz equilíbrio. Então nós fomos criados para glorificar a Deus, nós fomos criados para a glória de Deus. Salomão escreve em Eclesiastes 12:13. De tudo o que se ouvir, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então use a sua vida, seja somente um instrumento para a glória de Deus, glorifique a Deus através da sua vida. Impossível glorificá-lo por nossa conta, queridos. Nós sozinhos não conseguimos. No entanto, através do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso relacionamento com Deus foi reconciliado. E o nosso pecado, então, foi perdoado e não cria mais uma barreira entre Deus e nós. Então, nós temos livre acesso para ter comunhão, para se achegar a Deus, para ser um instrumento, para ser usados para a glória de Deus. Se não for o Espírito Santo, o homem não consegue isso. Então, nós precisamos buscar Deus, se apegar ao Espírito Santo, para que as nossas vidas sejam verdadeiramente para a glória de Deus. E curiosamente, podemos glorificar a Deus porque Ele nos deu a glória primeiro. Davi escreve no Salmo 8, versículo 4 e 6: Que é o homem que dele te lembres, ó Deus, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras, e a tua mão e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Olha como Davi fala aqui. Quem somos nós para que Deus nos honrasse, nos coroasse também com a glória dele? Quem somos nós? Porque Deus quis dividir Deus quis dividir a vida dele conosco, através do Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos uma parte de Deus, e Deus nos uniu a ele. Nós somos menores do que Deus, mas Deus quis, né? Mesmo sendo menor que Deus, ele nos encheu de glória e de honra, ele nos coroou com isso. Outro propósito que Deus deu ao homem é o domínio sobre a terra. Em Gênesis 1, 28 e 29 fala isso. Deus criou o homem para dominar tudo. Novamente, porém, isso só pode ser devidamente cumprido através de um relacionamento correto com Deus. Se nós buscamos Deus, se estamos na presença de Deus, todas as coisas dão certo, todas as coisas acontecem, e nós, como escolhidos de Deus, nós podemos dominar tudo. Do contrário, se não for assim, se nós não tivermos um relacionamento, uma comunhão correta com Deus, do contrário, nós vemos hoje coisas e bichos dominando o homem.
o homem sendo dominado por gatos, cachorros, ou até mesmo coisas, objetos dominando o homem. Não foi isso que Deus falou em Gênesis 1, 28, 29. Deus diz que o homem tem que dominar. O homem foi criado por Deus para dominar todas as coisas. Quanto mais conhecemos o nosso Criador, e quanto mais o amamos, entendemos quem somos e qual é o nosso propósito. Fomos criados para trazer-lhe glória. Você glorifica a Deus com a sua vida, querido? Pense bem sobre isso. Você verdadeiramente é algo que Deus usa para a glória dele? Deus tem planos e propósitos únicos para cada pessoa, mas podemos saber que, seja qual for o plano, eles serão para a sua glória. Nós somos instrumentos. Nós não somos objetos, nós somos instrumentos, instrumentos usados por Deus para a sua glória. Em Provérbios 3, 6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Então, queridos, nós precisamos reconhecer o Senhor, reconhecer Deus como o único Senhor e Deus de nossas vidas, reconhecermos que nós não somos nada sem Deus, porque nós nascemos, Deus nos criou para a sua glória, para que a nossa vida, para que na nossa vida nós glorifiquemos o nome de Deus, para que nós sejamos instrumentos usados por Deus para glorificar o nome dele. Você precisa olhar para você e ver se você está sendo para a honra e para a glória de Deus, ou você está sendo para a vergonha de Deus. Nós fomos criados para trazer a glória de Deus. As nossas vidas precisam glorificar o nome de Deus. Nós precisamos ser instrumentos, ser exemplo para esse mundo perdido, para os novos, para as novas gerações. Nós vemos muitas vezes pessoas envergonhando o nome de Deus. Nós vemos muitas vezes dentro da igreja cristão envergonhando o nome de Deus. E nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para glorificar o nome de Deus. Então, queridos, que a sua vida seja somente para a glória de Deus, que o seu agir, que o seu caminhar, que o seu pensar seja somente para a glória de Deus, que você possa ser instrumento de Deus, que você possa ser para a glória de Deus, que tudo que você possa fazer seja para glorificar o nome de Deus, porque Deus está buscando luz, luz para esse mundo perdido, luz para esse mundo que está na escuridão, e você precisa brilhar nesse mundo, você precisa glorificar o nome de Deus, você precisa ser um instrumento de Deus, para que muitas pessoas possam olhar para você e ver verdadeiramente a glória de Deus, porque foi para isso que Deus nos criou, para a sua glória. É isso que Deus fala conosco hoje. Receba de Deus, receba essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa, que você possa ser usado para a glória de Deus. Amém?